Quem ama a Bíblia? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nos últimos dias uma palavra tem queimado em meu coração. E com simplicidade eu queria dividir ela com vocês. Primeiro Reis 19 retrata para nós o encontro de Elias e Eliseu. Começando por Elias. Elias é o profeta que Deus está usando em Israel naquele momento. É um homem cheio de autoridade. Elias é um cara que ele é jogado na história assim, ele aparece. Ele aparece indo bater na porta do rei, colocando o dedo na cara do rei. Elias é esse cara, sem muita referência, sem muito lastro, não tem casa, não tem família, é um cara que aparece. Elias enfrenta fases duras. Todo profeta tem suas fases, amém? Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem suas fases na vida. É curioso que Elias recebe 3 comandos de Deus, olha só. Helena. Primeiro Deus fala assim: esconde-te no Querite. Porque todo mundo tem uma fase de esconder. Aí ele vai viver na beira de um rio, comendo do corvo, bebendo água do rio, vai esconder. Nunca ignore o tempo que Deus te esconde. Nunca ignore o tempo que Deus te deixa esquecido num canto. Tem coisas internas sendo construídas ali. Eu já comecei a pregar, eu acho. Aí depois Deus muda a palavra. Olha só, ele diz assim: habita em Sarepta, na casa da viúva. Habitar já é melhor que esconder, né? É uma outra fase da vida, que agora ele vai conviver com uma casa, com uma família. Tem uma mãe, tem um filho, tem parente, tem pão, tem comida, tem conta, tem a coisa acontecendo, a vida seguindo. Habita. Aí Deus vem com uma terceira palavra para ele, Marta. Diz assim: agora vai e apresenta-te. Tem hora que a gente se esconde, tem hora que a gente habita, e tem hora que Deus fala: vai lá e aparece. Todo mundo tem suas fases. Logo depois da maior vitória que Elias tem, Elias mergulha num quadro de tristeza, angústia, depressão, desejo de morte. A vida não perdeu o sentido todo para ele. E ele pede a Deus para morrer. Pede a Deus para morrer. E aí, Elias naquela hora recebe uma comissão de Deus, um comissionamento de Deus, um comissionamento do Espírito. E diz assim: vai de encontro a um homem chamado Eliseu. Elias sai do seu lugar, vai até Eliseu. E quando ele chega lá e está chegando na terra de Eliseu, ele encontra um homem que está trabalhando na sua terra, arando com suas juntas de bois. Quando você lê boi nesse período da Bíblia, entenda trator. Amém? Só para você entender do que nós estamos falando. Ah, era um cara com boi. Não, era um cara com boi. Só que é a mesma coisa que você chegar hoje um cara com 12 tratores assim, ó, na terra dele. Chega numa terra de um fazendeiro. Um cara que está plantando. Um cara que está arando a terra. Quem está plantando, quem está arando a terra, está cuidando hoje do seu futuro. Está construindo o futuro. Porque semear é trabalhar hoje na construção de um futuro. Repete comigo: semear é trabalhar hoje na construção de um futuro. E ele chega lá e o Elias está passando na terra de um fazendeiro chamado Eliseu, que está com seus tratores preparando sua terra, preparando o seu futuro, preparando a próxima safra, preparando a sua colheita. Ele está lá, ele tem empregados, ele tem pessoas que habitam na sua fazenda. É como aquelas fazendas que a gente vê, onde tem conjuntos de pessoas que moravam na fazenda. Ele tinha toda uma família, toda uma terra, toda uma estrutura, e está ele lá, cuidando dos seus negócios, preparando o futuro.
quando de repente passa esse homem chamado Elias, que joga sobre ele um manto. E aqui, eu trago uma palavra para você. Às vezes você está tão ocupado com o seu dia a dia, pensando e olhando para o futuro, que você vai perdendo a sensibilidade do mover do Espírito à sua volta. Que a gente não percebe que o Espírito está se movendo ao nosso redor, que o Espírito Santo está ao nosso entorno. A gente acorda todo dia, vai cumprir os nossos compromissos, vai arar a nossa terra, vai preparar o nosso campo. Afinal de contas, a gente tem um futuro para construir, e a gente está tão engajado, e a gente está tão concentrado, e a gente está tão fechado naquele projeto nosso de futuro, que a gente não percebe o que Deus está fazendo ao nosso redor agora. De repente ele vê cair sobre ele um manto, vê cair sobre ele uma capa, e ele percebe, uau, alguma coisa está acontecendo aqui. E o que eu quero te dizer é que Deus restaure hoje no meio da igreja a sensibilidade do Espírito. Que Deus restaure hoje entre nós a percepção, para que a gente não esteja tão voltado na nossa rotina, tão voltado na nossa disciplina, tão voltado nas nossas tarefas e afazeres, que a gente não percebe mais que Deus está se movendo entre nós. Às vezes estamos tão tomados do que é ordinário, do que é comum, do que é terreno, do que é material, do que é perecível, que não percebemos que Deus quer fazer algo extraordinário, incomum e sobrenatural. Não, esta não é uma mensagem contra o futuro, mas é uma mensagem para que você não perca o futuro que Deus desenhou para você, tão ocupado com as coisas que você tem imaginado. Um manto cai sobre ele, e ele percebe que a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Será que hoje você pode entender que vale a pena parar o que você está planejando e o que você está imaginando, para receber e para viver aquilo que Deus está desenhando para a sua vida, aquilo que Deus está criando para você, aquilo que Deus está querendo fazer? Será que você consegue perceber que o Espírito está se movendo, está passando? Elias não parou, Elias jogou a capa e continuou andando, porque é assim que o Espírito Santo faz. Ele te toca e continua se movendo. A questão é que o Espírito Santo, Jesus, Deus, a gente segue. Seguir é deixar o lugar que estamos e avançar para o lugar onde Deus está nos chamando. Deus hoje quer mover você, dizendo: você está muito ocupado com as coisas ordinárias, com as coisas comuns, com as coisas corriqueiras, com as coisas rotineiras, e eu estou querendo falar com você de coisas extraordinárias, sobrenaturais e espirituais. Levanta a tua mão e diga: Senhor, abre os meus ouvidos, Senhor, abre a minha visão, abre o meu coração. Eu quero ter sensibilidade para a voz e para o mover do Espírito Santo. Eu sei que não é fácil, porque a gente gosta de ter as coisas todas nas mãos e sob controle. E pensa comigo, é um mundo muito doido que a gente vive, e o reino é sempre do contra. Eu fico pensando, a gente tem um fazendeiro, com a sua terra, seus tratores, arando a terra, e um cara que não tem nada. Se a gente vivesse hoje, na época do você tem que ter o sucesso, acorde 5:30 da manhã, tome seu banho gelado, não é assim? Não é assim? Arrasta para cima e vem ter sucesso comigo. Nós vamos dizer o seguinte: ei, Elias segue Eliseu. Você vê a fazenda dele como está prosperando, você vê a fazenda dele como está crescendo, você vê a fazenda dele como está evoluindo. Ô Elias, cara, você não tem nada ainda, Elias. Que coisa é essa, hein, Elias? Você não tem nada ainda. Segue ele.
É o Eliseu que larga a fazenda, é o Eliseu que larga trator, é o Eliseu que larga o boi, é o Eliseu que larga o arado, é o Eliseu que larga a fazenda, é o Eliseu que larga as plantações, é o Eliseu que larga o negócio. Eliseu era do agro, gente, já pensou? O cara era do agro. Para seguir um cara que não tinha casa, seguir um cara que não tinha terra, um cara que simplesmente surge na história. O que eu estou te dizendo? Amanhã eu vou ficar louco, vou sair, vou virar hippie. Não! O que eu estou te dizendo é que às vezes nós estamos seguindo o que os nossos olhos percebem e não estamos seguindo o que o nosso espírito quer revelar. Alguém comigo aqui essa noite? Irmãos, para de se guiar pelos que os seus olhos veem, para de se guiar pelo que as tuas mãos podem pegar, pare de guiar pelo que se pode medir com uma régua, pare de guiar-se. Porque tinha um cara que tinha uma indústria de pesca, o nome dele era Pedro, ele tinha uns sócios, ele tinha alguns barcos, eles pescavam na praia, eles compravam e vendiam peixe, todo mundo lançava, e de repente passou um cara de 30 anos, que morava com a mãe, e falou: me segue que eu vou mudar a sua vida. Quantos barcos você tem? Nenhum. Onde é que você mora? Com a minha mãe. O que é que você fez? Eu ajudei meu pai na carpintaria. E você quer que eu te siga? Sim, me segue, porque você vai começar a ver os céus abertos, anjo subindo, anjo descendo, e você vai ver histórias que você nunca imaginou, porque eu tenho coisas ocultas e misteriosas, que eu só posso revelar a quem está sensível ao tom da minha voz. E às vezes você está com medo limitado, e Deus está dizendo: filho, largue as coisas que você pode segurar, e vem buscar aquelas que estão na minha mão. Não é o que os seus olhos veem, não é o que a tua calculadora calcula, não é o que você pode mensurar, calcular, é o que Deus quer revelar para você, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais chegou ao coração do homem. Diga para quem está ao seu lado, diga: é tempo de se mover pelo Espírito. Diga: chegou a hora de mudança. Sabe o que ele faz? Ele pega o boi, ele pega os arados, faz lenha com arado, faz churrasco do boi e chama todo mundo e diz assim: estou mudando de vida. Para onde você vai? Eu vou seguir Elias. Jesus contou uma parábola dizendo: Evangelho, encontrou a pérola de grande valor, vai e vende tudo que tem e troca por ela. Deixa eu te dizer, os tesouros do reino são preciosos, valiosos para a minha vida e para a sua vida. Não troque ele pelas coisas efêmeras, passageiras deste mundo, mas continue caminhando, meu irmão, na busca daquilo que não pode ser comprado por prata, não pode ser comprado por ouro, aquilo que tem mais valor do que todas as coisas, que são as coisas do Espírito, as coisas do alto. Levante a tua mão e diga: é tempo de buscar as coisas do alto. Deixa eu te dizer, quando se busca as coisas do alto, não se preocupa mais com as coisas da terra, pois ele mesmo disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero aqui, olhando para o 1 Reis 19, 21, o texto termina assim: depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. É um fazendeiro que vira ajudante. Esse é um case de sucesso. Diga comigo: um fazendeiro que virou ajudante. A gente gosta de contar testemunho. Venha, por favor, conte o seu testemunho aqui para a nossa igreja. Oh, amados irmãos, a paz, eu era um ajudante, virei um fazendeiro.
Mas na igreja do pastor Elias, ele sobe assim: a paz, irmãos, eu era um fazendeiro e virei um ajudante. Esse é um reino estranho. Esse é um reino muito estranho. Esse é um reino estranho demais. Sabe por quê? Porque de um lado tem gente dizendo assim: quando você ajunta, quando você recebe, quando você pode mostrar, é sucesso. E por outro lado, o reino de Deus está dizendo: sucesso não é o que você acumula, sucesso é o que você renuncia, é o que você abre mão para servir, para atender, para compartilhar. E eu vim te dizer algo aqui hoje. Essa não é uma pregação sobre pobreza, não. Essa é uma pregação sobre abundância, dizendo assim: ó, você não é aquele que ajunta. Não é uma pregação sobre avareza, ela é uma pregação sobre generosidade. O que você se transformou? Antes eu construía para mim, agora eu construo para os outros. Qual é a mudança? Antes eu era um depósito, agora eu sou uma fonte. Porque embora agora ele não é mais fazendeiro, agora ele é só um auxiliar. Lá no futuro, ele vai salvar cidades, ele vai transformar famílias, ele vai dirigir exércitos. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: você trabalhou só para você, agora eu quero que você trabalhe para tocar uma multidão. Você não é depósito, você é fonte. Você pode dizer isso para 2 ou 3: você não é depósito, você é fonte. Cuidado com aquilo que você chama de rebaixamento. Cuidado com aquilo que você chama de retrocesso. Cuidado com aquilo que você chama de fracasso. Deus pode estar chamando de promoção. Deus pode estar chamando de sucesso. Deus pode estar chamando de efetividade. Deus pode estar chamando de êxito. O testemunho de um fazendeiro que virou um auxiliar. Fica tranquilo. Você está chegando agora, você vem com outras ideias na sua cabeça. Lá atrás, bem lá atrás, eu até pregava: você vai ficar rico. Porque Deus... Aí depois eu comecei a pregar: você vai servir. Você vai abençoar. É de você para o outro, nunca do outro para você. Sabe o que Deus começou a fazer com a gente? O reino é de ponta cabeça. Diga amém. Diga comigo: treinamento. Quantos querem entrar na escola de Eliseu? Não fala amém, porque você não sabe o que eu vou falar na sequência. Uau! Capítulo 19, verso de número 21. Ele é o fazendeiro que se tornou um ajudante. Vamos ver como é que essa história segue. Capítulo 20. Capítulo 20 não tem nada. Capítulo 21. Capítulo 21 também não tem nada. Capítulo 22. O capítulo 22 também não tem nada. E o livro de 1 Reis acaba. Ok, vai começar um livro novo, é para ele. Capítulo 1. Não tem nada também. Sabe o que acontece depois disso? Nunca mais se ouve falar dele. Nunca mais se cita o seu nome. Nunca mais se expressa sobre ele. É um tempo de silêncio. É um tempo onde ele é escondido. É um tempo onde ele é guardado. É um tempo de atividades tão simples que ninguém acha que vale a pena ser registrada, escrita e notada. E é nesse tempo das coisas simples, onde parece que você está esquecido, onde parece que ninguém está te vendo, e de fato ninguém está te vendo. Onde parece que ninguém está lembrando, e de fato ninguém está lembrando. Onde parece que nada está acontecendo, e de fato não tem nada acontecendo. Mas eu quero te dizer que enquanto a terra
terra está cobrindo a semente, enquanto a semente está no fundo da terra, que as transformações estão acontecendo. É no silêncio e no escuro da terra que a semente se transforma, que as raízes começam a brotar, que o processo começa a haver uma mudança. E eu quero te dizer que essa é a hora que Deus te chamou. Ele está no silêncio trabalhando com você, Ele está no secreto e no oculto cuidando da sua vida. Ele não é citado, ele não é lembrado, ele só está lá. E imagina, a história vai seguindo, e ninguém nem sabe quem é ele. É o cara que tira água para Eliseu, para Elias, é o cara que carrega a bagagem do Elias, é o cara que cuida das coisas do Elias. E talvez encontrasse com alguém e falasse: você não é Eliseu, o cara que tinha uma fazenda lá e tal? Era eu mesmo. Ou você não é? Sim, era eu mesmo. Segura na mão de alguém e diga: demora muito tempo para algo acontecer de repente. Até que chega um dia, no capítulo de número 2, que a prova final se apresenta. E eu quero separar aqui 3 momentos dessa prova final do capítulo de número 2 para a gente compartilhar. Nos últimos dias ele vai passar por 3 estágios com Elias, antes que o Senhor faça o que tem que fazer. E eu vim pregar para alguém aqui hoje, e eu sei disso. Esse não é meu estilo de mensagem, esse não é o tipo de pregação que eu gosto de fazer, mas o Espírito Santo me dirigiu para isso. E como aqui eu não sou o chefe, eu sou o que serve. Porque eu ando legalzinho assim, mas eu não passo de garçom, gente. Qual que é o teu trabalho? É um garçom, de luxo, mas garçom. Eu só pego um prato da cozinha do céu e sirvo no salão aqui da terra. Esse é meu trabalho. Dito isso, ele vai passar por 3 estágios com Elias no momento final. É como se a prova final fosse dividida em 3 etapas. E a primeira etapa acontece na cidade de Betel. Qual a cidade? A palavra Betel é uma palavra hebraica que é Bet, casa, El, Deus. Betel, casa de Deus. O primeiro lugar onde ele é aprovado é na casa de Deus. Irmãos, não ignore, Deus está te provando na casa dele. Não ignore, Deus está te provando na casa dele. Eu quero te dizer que é o seguinte: Deus, a casa não é as paredes, a casa não é o que está à nossa volta, a casa é a reunião. E Deus está dizendo: eu provo na minha casa, eu provo na minha casa. Deus estava provando o seu povo, e muitas vezes Deus nos prova na igreja. Irmãos, eu sei que tem muita coisa na igreja que não é perfeita. Eu sei que tem muita coisa na igreja que não funciona do jeito que você quer, porque não funciona ainda do jeito que eu quero. Mas o que eu vim te dizer é que Deus nos prova na sua casa. E quem é aprovado na casa de Deus avança, porque Ele está nos aprovando na comunidade da fé. Ele está nos aprovando na convivência com os irmãos. E a gente vai criando estilos que nos isolam, que nos apartam. E eu vim aqui hoje lembrar você: a igreja não é um auditório de entretenimento. A igreja é um lugar de comunhão, de congregação, de unidade. A igreja não é perfeita, o lugar não é perfeito, mas eu continuo no salmo que diz: aleluia,
Ah, que coisa boa é quando os irmãos estão em união. É como um óleo precioso, é como orvalho que rega a terra, pois ali onde eles se reúnem, Deus ordena a sua bênção. Ah, mas Deus não habita em templo feito por mão de homem. É verdade, mas Ele não ignora a reunião dos homens. Pois onde estiverem dois ou mais reunidos em nome dEle, ali Ele está. E eu sei que por toda a trajetória de Eliseu, no capítulo 2 de 2 Reis, existe uma pressão para ele desistir. Assim como eu sei que existe muita pressão para você desistir da igreja. Chegaram para eles assim: o que você vai fazer em Betel? Você não tem nada para fazer lá. É pressão para desistir da congregação, é pressão para desistir do culto, é pressão para desistir do ministério. E eu vim aqui hoje gritar para você: resista à pressão e não desista. Permanece na igreja, permanece servindo, permanece adorando, permanece cultuando, permanece congregando, permanece, pois eu só estou começando a obra que eu vou fazer na tua vida. Deus te plantou aqui, meu irmão, permanece. Tem pressão para te tirar, tem pressão para desistir, tem pressão para você ir embora agora, mas é o diabo, e Deus está te dizendo: fica, fica, fica. Eu sei que Deus está me usando para falar com a vida de alguém que está sofrendo pressão para desistir do Betel, da casa de Deus. Levanta a tua mão e diga: da casa de Deus eu não desisto. Olha para mim, por favor, olha para mim, por favor. Talvez você está me assistindo agora porque você desistiu da igreja. Eu prego para você na sua casa com o maior prazer. Se por alguma circunstância você não pode estar aqui, mas não desista de congregar, não desista de estar em comunhão. Eu estava ontem, eu não sei nem onde eu estava, mas eu estava em algum lugar. Um dia eu conto as histórias para vocês. Eu estava ontem em algum lugar. E o meu coração começou a se doer porque eu comecei a lembrar de algumas pessoas na igreja. Veio a pandemia. Você começou a assistir os canais de televisão. E de repente você foi perdendo contato com a casa de Deus. E eu não estou falando de gente crítica, não. Eu comecei a pensar em algumas pessoas de idade, que viveram uma vida inteira, anos após anos, servindo na casa de Deus, e que hoje não assistem um culto mais. Vão terminar os seus dias longe da casa do Senhor. Algumas coisas na vida do ser humano é simbólica. São rituais que a gente traz para a nossa vida no dia a dia, que criam significado, razão da nossa existência. Eu vim pregar aqui hoje. Eliseu ouviu muito: não vai para Betel. Sofreu pressão para não estar em Betel, mas ele foi. E o que ele disse para as vozes: eu sei, calem-se. Calem-se. Aí ele sai de Betel para Jericó. Em Jericó, Jericó é o lugar da identidade. Se Betel é o lugar da unidade, da comunidade, Jericó é o lugar da identidade. Jericó é aquela cidade murada antiga, lembra disso? É uma das cidades mais antigas do mundo. Os relatos de Jericó passam de 5.000 anos. Jericó é hoje
Jericó está lá ainda, uma das cidades mais antigas citadas no mundo. Olhe para mim. E é quando Israel chega diante de Jericó que eles veem o tamanho dos muros e a estatura dos homens. E alguns de Israel dizem: nós somos gafanhotos. Eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que ainda não descobriu sua verdadeira identidade. Ainda se mede por uma fita de medir. Que Deus não tem essa no céu. Deixa eu te falar algo que eu falei para o meu filho alguns anos atrás. O tamanho de um homem não se mede por quanto ele tem do alto da cabeça à planta dos pés. O tamanho de um homem se mede no que ele tem do ombro para cima. É o que você carrega aqui. É o que você tem aqui que define a sua estatura e quem você é. O que eu vim liberar para a tua vida hoje é que Jericó é um lugar que prova a sua identidade. São os gigantes e as muralhas que se levantam para saber se você vai se sentir e se achar um gafanhoto, ou se você vai dizer: eu tenho uma promessa, eu tenho uma herança, eu tenho uma palavra, eu tenho um Deus que falou a meu respeito e que vai me entregar essa terra. E eu estou perguntando para você hoje, neste dia: quem é você diante de Jericó? Você vai sair daqui como gafanhoto, ou você vai dizer: eu sou herdeiro da promessa, eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida? Se em Betel ele foi provado na comunidade, em Jericó ele foi provado na sua identidade. Põe a mão no ombro de alguém ao seu lado e com ousadia diga para ele: nunca se esqueça de quem você é. Filho amado, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus. As promessas de Abraão estão com você. Você foi revestido do Espírito Santo. Prega para ele aí: você foi cheio da graça de Deus. Deus é o teu Pai, o Senhor é o teu Criador e o teu ajudador. Prega para alguém aí, igreja. Sai de Betel, vai para Jericó, sai de Jericó, vai para o Jordão. Toque alguém e diga: em todo processo existe pressão, mas no final do processo a pressão é maior. Vira para a pessoa que está ao lado, vira assim, meia vontade, vira para ela, olha para ela. Fala: conhece funil? Sabe funil? É no finzinho que é mais apertado. Uhul. É curioso que apenas há uma citação que houve conselhos para desistir em Betel e conselhos para desistir em Jericó. Mas quando ele chega no Jordão, a Bíblia faz questão de dizer que agora não é alguns, a Bíblia faz questão de dar um número: 50. 50 homens se juntam ao redor dele para convencê-lo a parar. Eu amo a Bíblia é um livro maravilhoso. Por que a Bíblia mostraria que no final agora são 50? Para dizer o seguinte: alguns vieram e falaram com ele, alguns vieram e falaram com ele. Aí agora a Bíblia diz assim, é como se o narrador dissesse para a gente: Roberto, 50 homens vieram falar para ele parar. Ele não parou com uma meia dúzia, ele não parou com outra meia dúzia, mas agora, Leandro,
50 homens vieram falar com ele, dizendo: agora veio um grupo, fechou ao redor dele, disse assim: para, rapaz. E ele disse assim: tão certo como vive o Senhor, não paro, não estaciono. Eu comecei isso lá atrás, eu renunciei fazenda, eu renunciei minha vida, eu renunciei minha história, porque é a renúncia que paga o preço do sucesso, querido. A questão é o que você deixou para trás, para alcançar que está no futuro. E Deus hoje te trouxe neste lugar e está dizendo: Deus me trouxe até aqui, eu já deixei muita coisa para trás, e eu não vou desistir desse sonho. Eu sei a capa que caiu sobre mim. Toque alguém e diga: nunca se esqueça daquele dia que o Espírito Santo tocou em você. Feche os teus olhos um instante aí, lembra? Quando toda a tua caminhada com Jesus começou? Lembra quando o teu chamado começou? Você deixou uma vida para trás para abraçar uma outra vida. Eu me lembro quando eu deixei meu último emprego formal para servir no ministério, e a pessoa olhou para mim e falou: você vai viver do quê? Vai viver da fé? E eu disse: pois é isso mesmo, eu vou viver da fé. Deus quer te lembrar o dia que o manto caiu sobre você, dizendo: ei, vamos começar uma jornada, vamos começar uma história, vamos começar um caminho. Alguém pode levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou me lembrando, Senhor, eu não me esqueci. Levanta a tua mão e diga: nada vai me parar, eu vou até o final. Eu sei quem me chamou, eu sei quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu pedi, além do que eu pensei. Deus é Deus. E é no Jordão, aleluia. Ah, meu Deus, Deus está pegando gente aqui já. E é no Jordão que ele vai ter a porta se abrindo. Porque é no Jordão que as coisas começam. Se eu pudesse te dizer, eu vou começar a pregar agora. Eu só estava te preparando. Porque às vezes o ato é mais curto que a preparação. Você prepara por muito tempo para algo. É como um atleta olímpico. Ele corre por 10 segundos. Mas ele se prepara há 4 anos. Para correr 10 segundos. Sabe Josué? Josué liderou os exércitos de Israel por 40 anos. Quantos anos? Lá no Jordão, sabe o que Deus disse para ele? Hoje eu vou começar com você. Pô, Senhor, eu estou 40 anos dirigindo um exército. 40 anos, entra em batalha, sai batalha, cicatriz para todo lado. E o Senhor disse que hoje vai começar comigo? Josué, isso era só preparação. Vou te colocar na tua terra. Tem um Josué aqui hoje. Deixa eu te falar, tinha um menino. Já falei dele, né? 12 anos ele está conversando com o pessoal do templo. Depois dos 12 ao 30, ninguém sabe da vida dele. Aí um dia ele vai na igreja do primo. O primo dele era João. O primo dele está restaurando. Esse menino aí está com 30 anos agora. Como eu disse, morava com a mãe, filho da dona Maria e do seu José. Trabalhou de carpinteiro um tempo com o pai lá, aquela coisa. O primo dele está estourado, com a igreja bombando lá no Jordão. Ele está tão sem moral que para entrar na igreja do primo ele pega fila. E o primo vai batizar ele. Ele vai chegando. E lá no Jordão, depois de 30 anos, uma voz do céu vem e diz: esse é meu filho amado.
Deixa eu te dizer, Deus só estava te preparando para chegar até aqui. Deus só estava te preparando para começar algo novo. Você está numa escola contínua, onde Deus está dizendo, estou pronto para começar algo na tua vida. Mas estou com 30, estou com 40, estou com 50. Moisés estava com 80. Caleb estava com 80. Deixa eu te dizer, Deus está te chamando hoje aqui neste lugar para começar uma história nova na sua vida e dizer, vem meu filho, eu vou começar algo novo nesse Jordão na tua vida. Segura na mão de alguém e diga, tem algo para começar. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, verso de número 9, põe para mim na tela. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, verso de número 9, diz assim, que depois de atravessarem o Jordão, Elias disse a Eliseu, que posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito. Foi depois de atravessar tanto tempo, foi depois de viver tanto tempo, que agora a porta se abre e diz, o que você quer? E ele vai dizer, o que eu quero? Eu quero ser o herdeiro do teu ministério. Eu quero ser o principal herdeiro. Eu quero receber. E sabe o que acontece? Ele faz um pedido. Isso é interessante, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia tem detalhes. Ele faz um pedido. Qual é o pedido, pastor? O pedido é exatamente o que Deus havia prometido antes que ele entrasse na história. No livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, no verso de número 16, Deus disse, vai e unge Eliseu, profeta no seu lugar. Sabe o que ele está pedindo em oração? Ele está pedindo aquilo que Deus havia prometido lá atrás. Deixa eu te dizer, você não está pedindo hoje algo que Deus vai criar. Você está pedindo hoje agora algo que Deus já criou. Porque Deus já sabia onde você ia chegar e onde você estaria nesse momento. O que eu quero te dizer é que já existiu uma promessa antes que você entrasse na história. Já existia uma promessa antes que você entrasse na história. E eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus está te dizendo, eu já tinha uma promessa antes que você soubesse. Portanto, escreve o que eu vou te dizer, isso aqui é uma chave para a tua vida. Deus não estava preparando uma promessa para você. Deus estava preparando você para a promessa. Deus não estava preparando uma bênção para você. Deus estava preparando você para a bênção que Ele já tinha preparado. Deus não está preparando você, não estava preparando um ministério para você. Deus já estava preparando você para o ministério que Ele tinha. Deus não está preparando coisas para você, Deus está preparando você para as coisas que Ele tem. Tem tempo para mais um? Põe para mim Marcos, capítulo de número 10, verso de número 44. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Deixa o texto aí, eu quero explicar algo. Olha para mim. Jesus reúne os seus discípulos e diz para eles, se você quiser ser o primeiro, você vai ter que ser o escravo de todo mundo. E aí eu quero usar a expressão no grego que vai deixar para a gente claro o que Deus quis dizer com isso. Porque eu sei que na nossa cultura, quando a gente ouve a palavra escravo, tem um choque na gente, a gente tem uma visão. Mas escuta isso. Ele usa uma palavra para primeiro que é protos. Quem quiser ser o protos, ou seja, o primeiro. Quando você assiste um filme, como é que chama aquela pessoa que aparece mais no filme? Que a história é toda em torno dele. Como é que chama? Então quem quiser ser o protos, quem quiser ser o
protagonista, o próton, o prótagon, o protagonista, deve ser, aí é uma outra expressão no grego que chama doulos, deve ser o doulos. O doulos, você já deve ter assistido em filme de época, é aquele cara que ficava na porta da casa com uma jarra d'água e uma toalha. Ele está dizendo, se você quiser ser o protagonista, você tem que começar e aprender a ser o doulos. Você tem que ser o cara que está sempre com a jarra e com uma toalha na mão. E por anos, Eliseu foi esse cara. Era o cara que estava com a jarra d'água na mão e uma toalha na outra. E muitas vezes ali com a jarra d'água e a toalha, e alguém passava por você, não é o cara que tinha uma fazenda ali em tal lugar, que plantava, era do agro, negociava soja, trigo, milho? Era eu. E você está aqui hoje, hein? Eu estou aqui hoje. Oh, você não era o cara que tinha lá 12 tratores arando a sua terra, parecia um exército arando a sua terra, bois, empregados? Era eu, sim. Ai, você está aqui hoje? Está aqui. Uma jarra d'água na mão e uma toalha. Porque quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. Mas no reino de Deus, os últimos serão primeiros. Fica de pé. Eu não sei quão delicado é o seu momento agora. Eu só sei de uma coisa. Quem te chamou é fiel para cumprir. 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 Quem crê nisso? Levanta as tuas mãos e diga: Senhor, eu me rendo à tua vontade e ao querer. Senhor Jesus, eu me entrego completamente a ti neste lugar. Eu quero sair da vida ordinária e comum para viver o extraordinário, o sobrenatural e o incomum na tua presença. Senhor Jesus, hoje aqui eu te peço, me renova, me restaura, me abençoa para viver não os meus planos, não a minha vontade, mas a tua vontade, para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, celebre ao Senhor, aplauda Ele. Pai, nós queremos orar nesta noite e crer que o Senhor está se movendo entre nós. Pai, nós queremos orar nesta noite e celebrar o teu nome nesta casa hoje. Aleluia! Senhor, eu sei que tem cura nesta noite aqui. Senhor, eu oro a Ti para que o Espírito Santo abrace homens e mulheres que vão atender o Teu chamado hoje na igreja, na identidade e na promessa. Levanta a tua mão e diga comigo: comunidade, identidade e promessa. Ouça o que eu vou te dizer: não abra mão da comunidade, afirme sua identidade e ore a tua promessa. Deus é fiel para cumprir. Lembra do que a gente viu no meio da história?
Nada no capítulo 20, nada no capítulo 21, nada no capítulo 22, nada no capítulo 1 de 2 Reis. A história segue. No capítulo de número 2, Deus confirma. Aí no capítulo de número 3, no verso de número 11, tem uma crise nacional. Diga comigo, crise nacional. E os reis param e dizem assim: quem que a gente pode conversar? Quem que a gente pode chamar? E um ministro do rei diz: tem o Eliseu. Eliseu? Quem é Eliseu? Lembra um que vivia com a jarra d'água na mão e a toalha para que Eliseu lavasse as mãos? Lembra dele? É ele. Deus fala através dele, Deus opera através dele, Deus faz milagres através dele, Deus abençoa através dele. É o desprezado sendo reconhecido, é o desvalorizado sendo promovido, é quem está por baixo saindo por cima, é Deus virando o cativeiro de muita gente. Levanta a tua mão aí, diga: essa é a minha história. Deus levanta o pequeno, ergue o necessitado. Deus tira do pó o desvalido. Alguém pode dar glória a Deus aqui? O Senhor está conosco neste dia. Sabe o que eu acho lindo na história de Eliseu? É que quando eu vou lendo, os reis, não era Eliseu que ia aos reis, os reis é que iam a Eliseu. É só a fundação, irmão, é só a semente embaixo da terra. Logo tudo isso vai brotar. Quem crê nisso? Eu abençoo sua vida e abençoo sua casa nesse domingo. Eu abençoo o seu lar e abençoo você, para que você continue fervendo na fé e crendo no poder de Deus, colocando a tua vida nas mãos dele e andando com ele sempre. Quantos podem dizer amém? Dar glória a Deus aqui neste lugar. Dê um aplauso bem forte a ele. Creio que estás movendo, creio na sua voz. Deus está trabalhando para o meu bem. Eu olho para o céu, recebo tua visão. Deus está trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo, creio na sua voz. Deus está trabalhando para o meu bem. Eu olho para o céu, recebo tua visão. Deus está trabalhando para o meu bem. Haja vida em nome de Jesus, haja vida em nome de Jesus. Tem milagre aqui neste lugar. Levamos tudo aos pés da cruz, tudo em nome de Jesus. Tem milagre aqui neste lugar. Haja vida em nome de Jesus, haja vida em nome de Jesus. Tem milagre aqui neste